Hoje eu vou falar de um tema delicioso, tanto do ponto de vista gastronômico quanto cultural. Eu vou falar sobre o rigatoni e o bucatini almatriciana. A matriciana, ela tem uma história muito bonita e cheia de detalhes interessantes. Alguns dos pratos mais famosos da Itália nasceram da cozinha dos pastores. A Amatriciana foi criada nas montanhas de Amatrice, que é um exemplo perfeito de como poucos ingredientes podem atravessar séculos e conquistar o mundo. Hoje, o tomate é um dos grandes símbolos da cozinha italiana, mas curiosamente ele não fazia parte da culinária da Itália até o século XVIII. Quando começou a ser usado nos molhos, acabou transformando pratos tradicionais e foi assim que nasceu um dos molhos mais famosos da Itália, o amatriciana. Esse prato nasceu na cidade de Amatrice, nos Apeninos, na região do Lácio, na Itália. No século XVIII, os pastores que faziam a transumância, ou seja, levavam os rebanhos entre montanhas e planícies, preparavam um prato simples chamado gricha. Ele levava a massa, guanciale, queijo pecorino e pimenta, não tinha tomate. Quando o tomate começou a se popularizar na Itália no século XVIII, alguém teve a ideia de acrescentá-lo no molho da gricia. Assim nasceu a amatriciana. Por isso, muitos italianos dizem la matriciana é una gricia com pomodoro. A matriciana é uma gricha com tomate. Esse prato conquistou Roma. Então, pastores de Amatrice iam trabalhar em Roma e levaram a receita para as tratorias romanas. Com o tempo, o prato ficou tão popular que hoje é considerado um dos grandes clássicos da cozinha romana, ao lado de cacio e pepe, carbonara e gricha. Em Roma, muitos restaurantes passaram a usar o rigatone, porque o formato do rigatone segura bem o molho. Eu comi em Roma, no restaurante Amedeu, um rigatone ao matriciana inesquecível. Mas em Amatrice defendem que o verdadeiro prato é com o bucatini. Por que o bucatini é considerado uma massa perfeita para a matriciana? A palavra bucatini vem de buco, que em italiano significa buraco. Ou seja, qual que é o bucatini? Então, muitas vezes falando assim, as pessoas nem identificam. O bucatini é aquele espaguete com um furinho no meio. Então, essa característica, ela muda completamente a forma como o molho se comporta na massa. O molho alla matriciana, ele tem três características importantes. Tem a gordura do guanciale, o molho de tomate relativamente fluido, o queijo pecorino que emulsiona o molho. Então, o furo do bucatini, ele faz duas coisas. O molho entra no interior da massa, a gordura do guanciale se distribui melhor e assim cada garfada que o comensal dá, ele tem a massa, o molho, a gordura e o queijo, tudo ao mesmo tempo. Por isso, muitos cozinheiros dizem que o bucatini segura o molho melhor que o espaguete. Na Itália existe uma pequena brincadeira gastronômica, então alguns dizem que comer bucatini
exige habilidade, porque o molho pode espirrar quando você puxa a massa. Então, muitos italianos dizem que quem nunca manchou a camisa com bucatini não comeu bucatini direito. Já em Roma, muitos restaurantes não usam o bucatini, usam o rigatoni. Eu, particularmente, experimentei, comi algumas vezes em Roma e todas as vezes eu comi o rigatoni. Então, a lógica é semelhante. Ele é tubular, né? Então, conforme também o bucatini, só que o bucatini é em fio. Tem estrias externas que seguram o molho e segura pedaços de guanciale. Então, o molho também no rigatoni, ele também fica bem aderido. E é como eu falei, é por isso que eu comi aquele rigatoni inesquecível no restaurante Amedeo, porque em Roma é mais frequente, em Amatrice não, em Amatrice é servido o bucatini. Bom, a receita clássica tem pouquíssimos ingredientes, o guanciale, né? Então, o que é o guanciale? É a bochecha suína curada, o tomate San Marzano, o pecorino romano, pimenta do reino ou peperoncino e bucatini. O peperoncino é uma pimenta, um tipo de pimenta, e que é muito comum na Itália. É uma curiosidade interessante em relação à cebola, e que também existe uma polêmica em torno disso. Em Amatrite, muitos cozinheiros dizem que não leva cebola, mas em Roma, alguns restaurantes usam um pouco de cebola e alho. Essa discussão culinária é quase uma questão de identidade regional. Quando o prato chegou a Roma, muitos cozinheiros começaram a acrescentar um pouco de cebola e às vezes também de alho. Por que que isso acontece? Porque a cozinha romana, ela costuma usar aromáticos para enriquecer os molhos. Então, por isso que em vários restaurantes de Roma, a amatriciana pode sim ter cebola refogada na gordura do guanciale. E isso não é considerado errado, né? Então é apenas uma variação romana da receita. Tem um fato curioso: em 2016, um forte terremoto devastou Amatrite e destruiu grande parte da cidade histórica. Depois desse triste episódio, muitos restaurantes do mundo inteiro participaram de uma campanha chamada Amatriciana Solidale, onde cada prato vendido ajudava a reconstrução da cidade. Foi emocionante porque um prato de massa virou símbolo de solidariedade internacional. Durante décadas aconteceu em Amatrite um festival famoso chamado Sagra degli Spaghetti all'Amatriciana. Era uma grande festa popular onde enormes panelas de amatriciana eram preparadas. Milhares de pessoas comiam juntas e o prato era celebrado como símbolo da cidade. Depois do terremoto de 2016, o festival ganhou ainda mais significado, ele passou a representar a reconstrução e a resistência da cidade. Mais uma vez, restaurantes do mundo inteiro colocavam a matriciana no cardápio, 1 ou 2 euros de cada prato vendido eram doados e esse dinheiro ajudava na reconstrução de Amatrite. Em poucos dias, milhares de restaurantes aderiram. A amatriciana foi preparada na Itália, na Europa como um todo, nos Estados Unidos e em vários outros países. Foi uma forma simbólica de dizer: a Amatrite não está sozinha. Um detalhe gastronômico interessante é que o segredo do Amatriciana está em 3 coisas:
deixar no fogo o guanciale lentamente para liberar a gordura, misturar essa gordura com o tomate, criando um molho intenso. Eu tiro a pele do tomate, tiro a semente, finalizar com pecorino romano, que dá um teor de sal e cremosidade. Então, a cozinha italiana é uma cozinha de poucos ingredientes, mas com técnica perfeita, o que é muito típico na Itália. Lembrando que o ingrediente fundamental da amatriciana verdadeira é o guanciale, que é feito da bochecha do porco, né? Então a palavra vem de guancia, que em italiano significa bochecha. Ele é diferente de outros embutidos. Então, o guanciale é a bochecha do porco, é muito mais gorduroso e macio. A pancetta é a barriga do porco e o bacon é a pancetta defumada. O guanciale não é defumado, ele é curado com sal, pimenta e às vezes ervas durante várias semanas. Então, quando ele vai para a frigideira, acontece algo fundamental para o prato, né? Então, a gordura do guanciale derrete lentamente e vira a base do molho. Por isso, os italianos dizem que substituir guanciale por bacon muda completamente o sabor. Só mais um detalhe sobre esse prato que eu acho interessante. Um dos grandes responsáveis por popularizar o amatriciana foi o ator romano Alberto Sorti. Ele foi um dos maiores nomes do cinema italiano do século XX e um verdadeiro símbolo de Roma. Sordi tinha uma relação muito forte com a culinária romana e ele adorava falar de comida nas entrevistas. E entre os pratos que ele mais mencionava estavam o carbonara, o cacio e pepe e o amatriciana. Ele dizia que a amatriciana era um dos pratos que melhor representavam o espírito romano, porque era simples, forte e cheio de personalidade. Já nos anos 50 e 60, que foi a época de ouro do cinema italiano, filmes e entrevistas ajudaram a transformar pratos regionais em símbolos nacionais. Então, assim, né, a amatriciana deixou de ser apenas uma receita de amatrite e passou a ser vista como parte da identidade de Roma. Um dos restaurantes mais conhecidos de Roma para comer a matriciana tradicional é o restaurante da Bucatino. Ele fica no bairro Testaccio, um bairro histórico da culinária romana. O restaurante foi criado por uma família originária de Amatrice, que fez com que eles defendam uma versão muito fiel da receita tradicional. O prato mais famoso da casa é justamente o bucatini alla matriciana. Então, eles são conhecidos por um guanciale autêntico, por um pecorino romano de alta qualidade e um molho simples e muito equilibrado. Né? Como eu falei, esse restaurante fica em Testaccio, que tem uma história gastronômica muito especial. Durante séculos foi o local onde funcionava o matadouro de Roma. Por isso que surgiram muitos pratos da chamada cucina romana povera, a cozinha popular romana. Então, entre eles, mais uma vez, o amatriciana, coda alla vacinara, tripa alla romana, e com o tempo, Testaccio virou um dos bairros mais autênticos para comer em Roma. Hoje ela entra entre os pratos mais conhecidos da Itália no mundo. A Itália chegou a criar uma receita oficial da amatriciana. Essa receita foi registrada por uma associação gastronômica,
para evitar que a receita fosse descaracterizada pelo mundo, e existem regras muito específicas, né? Então, a cidade de Amatrice, junto com a Academia Italiana de Cozinha, registrou a receita tradicional da matriciana para preservar o prato. Então, segundo essa tradição, os ingredientes são guanciale, tomate San Marzano, pecorino ou o pecorino romano, a pimenta ou o peperoncino, o bucatini ou o espaguete. E algumas regras curiosas existem. Nada de bacon, tem que ser o guanciale, nada de manteiga ou azeite extra, a gordura deve vir do próprio guanciale, o queijo é o pecorino romano, não é parmesão, e a massa tradicional é bucatini. Mas em Roma, como eu falei, também usam o rigatone. A cebola é discutida, na versão de Amatrice não entra cebola, mas como vocês mesmos perceberam, né, isso é uma discussão que acaba dando até um charme especial para o prato. Existe até uma frase repetida por muitos romanos: se você quer conhecer Roma, sente-se numa trattoria e peça uma matriciana, porque ela representa muito da filosofia da cozinha italiana, ou seja, poucos ingredientes, qualidade absoluta e tradição preservada. A matriciana nasceu como um prato simples de pastores nas montanhas de Amatrice. Com o tempo, conquistou Roma, entrou na cultura italiana e hoje é conhecida no mundo inteiro. É um exemplo perfeito de como a cozinha italiana transforma ingredientes simples em algo inesquecível. Aqui no Brasil nós temos vários restaurantes que servem ou o rigatone ou o bucatini, a matriciana. E também pode ser feito em casa, né? Então é só adquirir os ingredientes, pois é uma preparação que requer bons ingredientes, a técnica correta, mas não é uma receita complexa. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu acredito que não tem vídeo no YouTube falando sobre a história, né, do bucatini ou do rigatone à matriciana. Espero que vocês tenham gostado. Se puderem, inscrevam-se no canal e coloquem os seus comentários também. Muito obrigada e até o próximo vídeo.